Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o quarto vídeo a respeito de opções, nosso treinamento aí que vem fluindo a cada dia mais, não só aqui com conteúdos teóricos, mas também com conteúdo prático, né? Nós estamos vendo aí ao longo dessa semana de gravação e tudo mais, bastante conteúdo a respeito de opções e eu destinei esse vídeo exclusivamente para a gente falar sobre volatilidade, tá bom? Então, nós estamos aí no tema sobre precificação das opções, tá? E no vídeo anterior aí, nós falamos um pouco sobre os fatores que influenciam no preço das opções. Então, num caráter de explicação, para que vocês não tenham dúvidas ou não esqueçam desse contexto que é muito importante, os fatores que influenciam o prêmio das opções são o preço, o strike, o tempo, a volatilidade e taxa de juros, tá? Então, 5 forças, 5 fatores importantíssimos aí que influenciam na movimentação, na variação do prêmio, do preço das opções, tá? E nesse vídeo nós vamos dar destaque à volatilidade. Então, nós já falamos um pouco sobre preço, tempo, time das operações, assimetrias, e o aspecto importante que eu quero trazer aqui agora é sobre volatilidade. E aí, galera, quando a gente fala sobre volatilidade, é entender que essa é uma força da natureza, é algo que não pode ser controlado, mas sim pode ser medido. E as pessoas, os investidores, os grandes bilionários que a gente vai citar aqui nesse vídeo, eles entendem e se beneficiam da volatilidade, seja comprando, seja vendendo. Vocês vão entender aí que é possível sim nós nos beneficiarmos exclusivamente desse aspecto, tá? Que compõe um dos 5 fatores, uma das 5 forças aí que variam o prêmio das opções. Eu daria um grande destaque aí para a volatilidade, por essa exclusividade nesse conteúdo a respeito do tema. Então, galera, quando a gente fala de volatilidade, um dos fatores importantes que vocês precisam compreender é que a volatilidade, ela nada mais é do que uma expectativa de movimentos, tá? A volatilidade, ela mede expectativas, tá? Não fatos, expectativas. Então, deixa isso bem frisado aí. E quando a gente fala de expectativa, galera, e sobre volatilidade, vamos fazer o seguinte: como é que é medido a volatilidade? Digamos que nós temos X período de tempo, tá? Que pode ser curto, pode ser longo, não importa. A questão é que, com base nesse intervalo de tempo aí, nós temos o que pode ser chamado de um preço médio, tá? Ou uma linha média de variação, correto? Então, dentro desse período, uma variação média do mercado. Quando, dentro dessa faixa de tempo, nós temos variações muito distantes dessa linha média, nós chamamos de aumento da volatilidade, tá? Então, ela é medida através da variação, que aí essa volatilidade pode ser histórica ou implícita. A gente vai ver isso aí no OpLab. E ela pode ser realmente medida. O que ela não pode ser é controlada. Anderson, quais são os momentos que a volatilidade aumenta, se torna uma força realmente explosiva aí para as opções, principalmente, pessoal, quando a gente lida em cenários de altas expectativas que são geradas, tá? Então, em cenários onde há poucas expectativas, em geral, a volatilidade se torna mais baixa em cada um dos ativos. Lembrando que cada ativo, cada ação, quando eu falo de ativo subjacente, eu falo das ações, tá? Lembrando que opções são derivadas dessas ações. E aí, quando as volatilidades estão muito baixas nesses ativos, em geral, a gente tem poucas expectativas. E aí, quando ocorre um evento, um cenário, uma notícia, uma tragédia, coisas desse tipo que aumentam muito a expectativa, eleva-se grandemente a volatilidade e isso explode o preço, o prêmio das opções, tá? Então, é um fator importantíssimo entender sobre volatilidade
Espero que vocês estejam cientes desse caráter aí. E aí, galera, outro fator que a gente pode citar também é a variação do preço no tempo, né? Enfim, dentro dessa janela aí que nós citamos agora, é que nós conseguimos medir a volatilidade, tanto a volatilidade histórica quanto principalmente a volatilidade implícita. Tá? A volatilidade ela é mais simples de se interpretar, ela sim pode ser previsível e analítica. Tá? O que ela não pode ser é controlável, e tá aí, ó, abre aspas, previsível, mas não controlável. Essa é uma frase aí que eu cito bastante. Falamos sobre profissionais, investidores, né, grandes nomes aí da história na atualidade que usam e se beneficiam da volatilidade, e eu vou começar citando aí esse cara, Warren Buffett, considerado aí na atualidade um dos maiores investidores, tá, do nosso tempo. Eu diria até que num tempo anterior ao meu, até pela idade do Warren Buffett, está com quase 90 anos. Ele é investidor, filantropo, acionista, presidente do conselho e diretor executivo da Berkshire Hathaway, tá? Uma empresa enorme, americana aí. Esse cara tem uma história linda, né? Recentemente até publiquei alguns conteúdos a respeito dele aí. Tem dedicado uma boa parte aí dos seus bilhões para filantropia, tá? Junto aí à Fundação Bill Gates, e acho muito interessante aí, enfim, todo o legado que esse cara vem deixando ao longo da sua vida de maneira muito simples, tá? Mostrando como é simples ser investidor, tá? Não, longe de dizer que é fácil, mas como é simples, de que maneira ele lida com os conceitos e com os aspectos aí relacionados ao mercado financeiro. E sim, entende bastante e se beneficia da volatilidade. Warren Buffett, tenho sim. Na nossa parte aí do treinamento, nós temos alguns conteúdos extras, tá? E um dos conteúdos extras é um documentário que tem tanto aí no YouTube quanto na Netflix a respeito da vida do Warren Buffett. É muito interessante, eu coloquei alguns links aí para que vocês possam ver. E é um conteúdo complementar aí na evolução de vocês, sem dúvida nenhuma, tá? O próximo cara que eu quero destacar aqui é o George Soros. Ele que é investidor, magnata e filantropo. É um cara também que tem uma história fantástica, vale muito a pena conferir. Um outro investidor aí, mega investidor, né? A gente está falando de bilhões, né, galera? Então, outro mega investidor aí é o Jim Simons, tá? Matemático, investidor, filantropo. Ele usou aí modelos matemáticos bem complexos no mercado financeiro, e é um cara que tem uma história fantástica, uma evolução financeira absurda, tá? Bem exponencial aí. E dessa pequena seleção que eu fiz aqui, né? Eu digo pequena porque realmente são grandes referências aí. Vamos falar aí também sobre o Mark Spitznagel, ele que é gestor de fundo hedge, né? Um mega investidor, é um cara que se beneficiou muitas vezes aí de assimetrias no mercado, né? Nós falamos e falaremos bastante aí sobre opções, sobre assimetrias do mercado, né? Como se beneficiar desses cenários. E o Mark é um cara que, sem dúvida, no fundo hedge, na gestão do fundo hedge, aí, que é um dos maiores referências aí de fundo hedge no mundo, se beneficia e entende a necessidade da volatilidade. A necessidade da compreensão da volatilidade. E aí são alguns exemplos que eu venho trazer para vocês. É claro que aqui é só num caráter de apresentação, não vamos aprofundar muito sobre eles, mas vale muito a pena vocês conferirem não só os conteúdos complementares, quanto mais informações a respeito desses grandes bilionários e referências aí do nosso período, tá? Galera, então, vamos lá. Volatilidade tem um caráter explosivo, varia bastante. O prêmio das opções pode ser medida, tá? Pode ser analisada, mas não pode ser controlada, tá?
é algo que grandes nomes da nossa história, tá? Grandes bilionários aí entendem e se beneficiam enormemente, ok? Quando falamos de opções, tá? A volatilidade ela tá num todo no mercado financeiro, mas quando falamos de opções, é entender que isso sim pode dar enormes resultados. E historicamente nós vemos aí em alguns cenários, em alguns eventos, em algumas notícias, em algumas grandes expectativas no mercado, nós conseguimos observar aí o aumento crescente da volatilidade. Em outros cenários nós vemos a volatilidade extremamente baixa, enfim, precipitando alguns momentos de muito interesse no mercado, ok? Então, quando a gente fala de volatilidade, eu já citei isso, vamos detalhar um pouco mais, nós falamos aí de volatilidade histórica, que é a medição na história da variação dessa volatilidade, para que a gente possa ter métricas, interpretar, analisar aí como está a volatilidade atual, se ela está baixa, se ela está alta, se ela está dentro de uma normalidade, dentro de uma linha média, tá? E a volatilidade implícita, onde eu daria grande destaque, tá? Um subconteúdo dentro da volatilidade, porque a volatilidade implícita, ela sim que mais influencia aí, tá? Na sua variação, a análise da sua variação é o que mais realmente influencia nas tomadas de decisão aí no mercado de opções financeiras, ok? E quando a gente está falando aí de volatilidade histórica, tá? Quando nós temos aí uma volatilidade histórica baixa, tá? São momentos, são cenários, são situações que nós podemos observar para compras. E aí, falando de maneira um pouco mais técnica, tá, galera? Volatilidade histórica baixa pode sim condicionar oportunidades de compra. E uma volatilidade histórica alta pode sim condicionar oportunidades de venda. E aqui, nesse detalhe, eu gostaria de dar um adendo, colocar aí grifar bem aí como um caráter importante. O seguinte, galera, nos beneficiarmos da compra de volatilidade, tá? Ou comprar ativos, comprar derivados, derivativos de ações, aí, comprar opções, buscando se beneficiar do aumento da volatilidade, tá? É muito mais interessante do que a gente realizar operações de venda de volatilidade. Mas, Anderson, por que isso? Porque, galera, lembra que eu falei para vocês que a volatilidade ela pode ser medida, ela pode ser analisada. O que ela não pode ser é controlada, tá? Então, nós executarmos operações, tá? Tentando se beneficiar após uma forte alta aí da volatilidade, tentando se beneficiar em vendas, tá? Venda de volatilidade tem um caráter arriscado, muito mais risco do que a compra de volatilidade, pelo simples motivo da gente não ter tetos, tá? Não ter limites para o aumento de volatilidade das opções, tá? Então, a volatilidade, quando a gente busca a oportunidade de compra, a gente tem limites que é zero, tá? Por mais baixa que esteja a volatilidade no período, buscar compras de volatilidade, a gente sempre tem um limitante. Quando a gente visa vender volatilidade, tá? Executar operações, estruturas, onde a gente se beneficia da queda da volatilidade, eu diria que há maiores riscos envolvidos do que a compra, porque não há limite do aumento da volatilidade, tá? Ninguém consegue mensurar esse cenário, né? A gente só tem estimativas e aí vale aquela interpretação e o entendimento sobre o fator risco, tá? E quando a gente fala de risco, galera, eu quero que vocês tenham bem em mente aí o que é necessariamente o risco, tá? Muitas pessoas confundem risco com incerteza, tá? E aqui eu vou abrir um parênteses enorme, né, nesse tema para que vocês possam entender o que é risco, o que é certeza e o que é incerteza, tá? Então vamos lá. Quando a gente fala de certeza, vamos usar o seguinte exemplo aí que já foi citado por outros analistas, etc., que é um exemplo bem praticado no mercado, e aí usando referência também
de Nassim Taleb, né, que é um dos maiores eruditos no mercado financeiro, que na sua história pessoal se beneficiou das opções, ficou milionário com opções e hoje ele é, enfim, ele é um filósofo do tema, é um erudito do tema aí. E aí tem livros que já foram citados por mim, por diversas pessoas no mercado, tá? Como o Antifrágil, Skin in the Game, enfim, Cisne Negro, vários livros aí que ele tem a respeito do tema e sobre o mercado financeiro, falando muito principalmente sobre assimetrias no mercado, ok? Então, galera, vamos lá, ao parênteses enorme que eu acabei de abrir aqui. Vamos usar um exemplo de uma sacola, tá? Um saquinho, onde a gente tenha apenas a bolinha número 1 lá dentro. E aí você tem, tá? Você tem uma tentativa para tirar a bola número 1, você já sabe que dentro dessa sacola só tem uma bola e essa bola é a que você procura. Então isso, galera, a gente está falando sobre certeza. Eu tenho certeza do cenário. Eu tenho uma sacola, eu vou lá, coloco minha mão, tiro a bola número 1 e aí é a única que tinha disponível. Certeza do que eu estou fazendo, ok? Quando a gente fala sobre risco, tá? E aí vocês vão entender porque muitas pessoas fazem uma confusão a respeito do tema. Quando a gente fala a respeito do risco, é entender que dentro desse saquinho não tem apenas uma bola, tem 10 bolas. E aí você precisa colocar lá a mão no saco e tirar a bola número 1. Então, nós temos uma proporção aí de 1 para 10 de acerto, tá? É uma possibilidade, você entende as regras do jogo, você entende os riscos envolvidos, você entende que você tem uma oportunidade em 10 de acertar a retirada daquela bola numerada, a número 1, que é o exemplo que nós estamos usando agora, tá bom? Então, isso, pessoal, através desse exemplo, eu quero que vocês entendam que risco é algo que é calculado, tá? É algo que pode trazer benefícios enormes, porém são medidos, são precificados, são calculados, tá? Risco é sempre algo que você entende, tá? E sim, naturalmente se beneficia do risco envolvido naquele cenário. Incerteza, pessoal, é quando você tem uma sacola cheia de bolinhas, não sabe quantas bolinhas tem e você precisa tirar a bola número 1, tá? Isso é uma incerteza, isso é uma falta de compreensão, é uma falta de domínio e a relação entre certeza, risco e incerteza é necessariamente essa. Então, quando a gente fala sobre o mercado financeiro, muitas pessoas interpretam como risco, alto risco, principalmente quando a gente fala de renda variável, muitas pessoas interpretam isso como um fator extremamente negativo e não é um fator negativo. Pelo contrário, né, quanto maior o risco envolvido, maiores podem ser os seus benefícios naquele cenário. O importante é entender o risco que vocês estão naquela situação, tá? Mensurar se aquilo é interessante, é favorável para você ou não, de acordo com o teu perfil, de acordo com o cenário que você está vivendo, tá? E sim, se beneficiar desses cenários, tá? Incerteza, muita gente confunde com a relação de risco, e a incerteza, sim, é uma loucura, você não entender, não dominar, e a partir daí, enfim, você tentar ter algum benefício a respeito disso, enfim, e aí é uma incerteza, não dá pra gente nem mensurar uma situação aqui, se pode ser muito ou pode ser pouco maléfica, né, pessoalmente, profissionalmente, mas o interessante é que vocês não tenham incerteza a respeito do que fazem, como se relacionam com o mercado financeiro. O interessante é terem a noção e a compreensão dos riscos envolvidos, tá? Para que vocês possam se beneficiar desses cenários. E aí eu vou até excluir aquele cenário de certeza, porque pouquíssimas certezas nós temos no mercado financeiro, e isso é que torna o mercado, tá? Principalmente quando a gente está falando aí de renda variável. Então, pessoal, aqui tem uma ilustração aqui a respeito de quais aspectos dentro do OpLab, a gente fala bastante sobre o OpLab aí, dentro do OpLab, como vocês observam, tá? E medem, analisam aí a volatilidade. E aí o primeiro exemplo,
né, no quadro na esquerda aí, nós observamos a volatilidade implícita, a volatilidade histórica. Nós observamos também a variação, a relação da volatilidade histórica com a volatilidade implícita do papel. E nós temos também um gráfico de volatilidade, tá? O gráfico do Smile, onde a gente pode observar, né, tanto a proporção de convexidade possível daquele ativo, tá? Como a relação volatilidade implícita e histórica, para que se haja uma medição, uma análise um pouco mais técnica e profunda, tá? Então, pessoal, esse é o fator a respeito da volatilidade. Falaremos de mais aspectos a respeito da volatilidade, tá? Então, espero que vocês tenham compreendido um pouco mais o que é volatilidade, o que é o caráter risco, o que é o caráter de incerteza, o que é o caráter de certeza e se beneficiar de volatilidade. Nós falaremos um pouco mais da parte estratégica, tá? Algumas estruturas que com o aumento, tá? Ou o decaimento da volatilidade nós podemos nos beneficiar enormemente aí no mercado financeiro e sim ter resultados astronômicos aí em opções. Então, agradeço muito a atenção de vocês aqui nesse conteúdo exclusivo sobre volatilidade. É um conteúdo bem explicativo aí. E vamos para as próximas videoaulas, porque tem muito conteúdo, tem muito tema ainda para a gente abordar. E eu tô doido para mostrar para vocês os próximos vídeos. Beleza, pessoal? Até o próximo conteúdo. Tchau, tchau.